Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje terça-feira, terceiro dia da Semana Santa e a gente está aqui 2:30 da tarde. A gente está aqui para fazer a nossa meditação da Palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida hoje. Qual o ensinamento, qual o exemplo que a gente tem que tomar, né? O que aconteceu naquela terça-feira, né? Para que a gente possa relembrar, para que a gente possa fazer uma reflexão em cima de tudo que aconteceu naquele dia, naquela terça-feira santa, né? Lembrando que a gente está vivendo a Semana Santa, né? E hoje é o terceiro dia e vamos ver, vamos meditar e ver o que Jesus trouxe para a nossa vida hoje. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de João, aqui, capítulo 13, versículo do 21 ao 38, né? Ao 38. E a palavra de Deus nos diz: Jesus é traído por um discípulo. Depois de dizer estas palavras, vamos ler aqui em cima, né? Eu não falo de todos vocês, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come pão comigo é o primeiro a me trair. Digo isso agora, antes de acontecer, para que quando acontecer vocês acreditem que eu sou. Eu garanto a vocês, quem recebe aquele que eu envio está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Depois de dizer essas palavras, Jesus ficou profundamente comovido e disse com toda a clareza: Eu garanto que um de vocês vai me trair. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, aquele que Jesus amava, estava à mesa ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo se inclinou sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, de quem estás falando? Jesus respondeu: É aquele a quem vou dar o pedaço de pão que estou umedecendo ao molho. Então Jesus pegou um pedaço de pão e molhou e o deu para Judas Iscariotes, filho de Simão. Nesse momento, depois do pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que você pretende fazer, faça logo. Ninguém aí presente compreendeu por que Jesus disse isso. Como Judas era o responsável pela bolsa comum, alguns discípulos pensaram que Jesus o tinha mandado comprar o necessário para a festa ou dar alguma coisa aos pobres. Judas pegou o pedaço de pão e saiu imediatamente. Era noite. Quando Judas Iscariotes saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem foi glorificado, e também Deus foi glorificado nele. Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, vou ficar com vocês só mais um pouco. Vocês vão me procurar, e eu digo agora a vocês o que eu já disse aos judeus. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu dou a vocês um mandamento novo. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, você não pode me seguir agora. Você me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te? Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu daria a minha vida por ti. Jesus respondeu: Você daria a vida por mim? Eu lhes garanto, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vamos lá? Então, hoje foi o dia que Jesus estava ceando com os seus discípulos, né? E era o dia dele anunciar
que ia ser traído por eles, né? Nesse evangelho a gente pode perceber aqui que Jesus fala da união, deixou o exemplo para eles da união entre eles. Jesus fala, né, que se eles forem unidos, quem está de fora vão perceber que eles eram os seus discípulos, né? A importância, né, do nosso ser. Aquilo que a gente passa a ser quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece a Deus, né? A importância, a gente precisa, como é que eu posso falar? A gente precisa ter uma responsabilidade em cima dessa situação. A gente precisa mostrar para as pessoas que a gente conheceu Deus, que a gente se converteu, que a gente se apaixonou por esse Senhor, por essa lei, por essa lei que nos leva à salvação, né? Nos tira do lamaçal em que a gente vivia. A gente precisa mostrar com as nossas atitudes, com as nossas ações, que somos verdadeiramente de Deus. A gente não pode conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus Cristo, se converter, né, e continuar tendo uma vida velha, né? Jesus fala aqui a união entre eles, o amor. Amem-se uns aos outros. Então ele deixa esse exemplo para que a gente ame uns aos outros. Que a gente, pelo menos, ele está falando ali só aos discípulos. Mas quando ele fala para os discípulos, ele deixa esse exemplo para nós. Todos nós somos discípulos de Jesus. A partir do momento que a gente o segue, a gente passa a ser discípulos de Jesus, né? E aí, Jesus fala, aqui no meio, né? Aqui no meio, que um dos discípulos iria traí-lo, né? E aí a palavra diz que Pedro faz sinal para João, o discípulo que ele mais amava. Por quê? Sempre na Bíblia é citado o discípulo que mais amava. Sabemos que é João, né? Por João ter uma proximidade a mais com ele, tal. Mas por que não cita? A gente percebe que não é citado o nome de João, né? São várias as passagens que é falado o discípulo que ele mais amava. Aquela passagem mesmo da cruz, né? Onde ele dá o último suspiro e ele dá a Nossa Senhora como mãe para ele. E ele como filho para ela, né? Ele também fala. A palavra fala no discípulo que ele mais amava, que estava aos pés dele, né? Então, o que é que acontece? A palavra diz que João se inclina no peito de Jesus e pergunta quem é. E aí Jesus fala quem é, né? Mostrou como ia fazer para que ele soubesse. E a palavra diz que quando Judas Iscariote recebeu o pão das mãos de Jesus e colocou na boca, Satanás entrou no seu corpo. E ele saiu para trair Jesus, né? E aí houve tudo aquilo. Neste dia, nesse terceiro dia da Semana Santa, foi isso que aconteceu lá naquele tempo, né? E aí Pedro pergunta, né? Aí ele diz, né, que para onde ele vai, ele não pode ir, que ele vai estar ali, mas há pouco tempo ele irá embora. Ele não vai ficar ali. Ele falava da sua morte, né? Mas eles não queriam acreditar, eles não queriam entender, mas no final a palavra diz que eles ficaram tristes, né? Ou seja, eles sabiam que ele ia ser morto. E aí vem mais uma parte do evangelho onde a gente pode se espelhar, a gente pode se colocar e fazer a nossa reflexão de hoje, né? Quando Pedro diz, para onde vais? Aí ele diz, para onde eu vou você não pode ir. Aí ele diz, mas por que não podemos ir? Por que eu não posso ir? Eu te amo, né? Aí começou adorando Jesus, começou dizendo eu te amo e para onde você for eu vou. E Jesus já sabendo da intenção do coração de Pedro, né? Um coração humano, pecador e fraco. E aí Jesus diz, hoje, ainda hoje,
né? Antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes, vai me renegar 3 vezes, né? E aí, quando a gente lê isso aqui, a gente vê a nossa fraqueza, né? Eu fico imaginando esses discípulos caminhando com Jesus, vendo, né, os milagres ali. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo ressuscitadas, aleijado andando, cego vendo, né? Caminhando com aquela santidade ali, vendo Jesus transformar pão, vinho, né, em sangue, tudo sendo transformado ali, transformado, a multiplicação dos peixes, né, vendo ali o milagre do vinho, né, as bodas de Canaã. E eu fico imaginando essas pessoas, mesmo assim, ainda tinha o coração para trair Jesus. E nós, né? E nós? Nós não ficamos atrás de Pedro, não. Nós somos igualzinho a ele. A gente adora o Senhor. Você pode ver que Pedro amava Jesus. Pedro adorava Jesus. Mas Pedro tinha a intenção de trair, né? Tinha a intenção de do ser humano, né? De ver dentro do ser humano a possibilidade de ser fraco. A gente é do mesmo jeito. A gente acredita que Jesus existe. Muitas vezes a gente é conhecedor da palavra de Deus, mas a gente traz Jesus toda hora e todo instante. Tivemos aí a quaresma, né, que foi 40 dias de jejum de penitência, né? Uma preparação justamente para essa Semana Santa, né? Mas a gente percebe uma coisa, que a gente vai lá confessar, faz aquele exame de consciência de tudo que a gente fez de errado, daquilo que a gente verdadeiramente se arrependeu. E aí a gente vai lá, a gente confessa, mas na hora que a gente sai, mas é na hora mesmo que a gente sai de lá, né? A gente já peca. Quando a gente bota o pé fora da igreja, a gente já está pecando com pensamento. A gente já peca. Então, a humanidade, aquela humanidade que eles tinham, aquela, como é que se diz, natureza deles nós temos também, né? Não era porque eles viviam ali, andando com Jesus e vendo os milagres, que eles eram diferentes. Não, eles eram assim. Aí você pode pensar, né? Para as pessoas que não entendem muito bem, pode pensar assim, mas eu não vou trair Jesus. Eu não faria uma coisa dessa, né? Que Judas fez. Caminhando com ele, vendo tudo aquilo ali, vendo o amor que ele tinha. E a gente pode perceber o grande amor que Jesus tem por nós. Veja que ele conhece o coração dos discípulos, ele sabe que um deles vai trair, mas ele não expulsa ele da mesa. Ele não diz assim, se retire que você vai me trair. Não. Ele permanece com ele ali, ele dá o pão a ele, né? Um pão diferenciado, mas ele dá. Aquela diferença ali foi só para mostrar a João, né, quem era que ia traí-lo. Mas ele não tirou ele da ceia, daquela ceia. Ele deixou que ele recebesse. E a palavra diz também que a partir do momento que ele recebeu, Satanás entrou nele. Quem garante? Quem é que garante que todos que estão indo à fila da comunhão receber o corpo e o sangue de Cristo não está recebendo a sua própria condenação? Judas aqui recebeu a sua própria condenação, né? Judas, Satanás entrou em Judas e Judas foi trair Jesus, foi entregar Jesus. E o final de Judas não foi nada bom, né? Sabemos muito bem de que forma ele morreu, né? Então, ele comungou, vamos dizer, que aquele pedaço de pão onde ele dava, que era o corpo e o sangue dele ali, né? Ele tivesse ali, quando ele recebeu a sua condenação, porque a intenção dele era entregar Jesus, ou seja, trair Jesus. Todas as vezes que a gente vai
a Santa Ceia, a fila da comunhão, né? A fila da Eucaristia para nós católicos, com a intenção de pecar, ou dentro do próprio pecado, sem intenção nenhuma de sair, a gente está traindo a Deus. A gente está recebendo a nossa própria condenação. É por isso que existe uma coisa um pouco rigorosa. Não é tão rigorosa como deveria ser, porque a igreja diz que se você se confessar uma vez por ano, você já pode receber a sua Eucaristia, né? Mas uma vez por ano é muito pouco. É muito pouco, porque a gente peca, é como eu estou falando. A gente sai de um momento ali de arrependimento, de pedir perdão, de ser perdoado, e quando a gente bota o pé na rua, a gente já está traindo já. Quando a gente desobedece, a gente trai Jesus. Não foi somente Judas que traiu. Não foi somente Judas naquele momento que foi entregar Jesus para a morte. Não. Nós traímos Jesus toda hora e todo instante. Todas as horas, todos os instantes, a gente está traindo Jesus, porque a gente trai. Porque a nossa natureza, o nosso coração é voltado para isso. Infelizmente, é assim que funciona. A gente precisa tomar essa consciência de que nós traímos Jesus todos os dias. Você imagine a tristeza de Jesus naquele momento, né? Jesus ali, sabendo de que morte ia morrer, todo o sofrimento, toda a angústia, com certeza medo, né? E ainda saber que aquele que estava ali, Pedro ia traí-lo, ia renegar. Quando alguém perguntasse, tu caminha com ele? Não. Não, nem conheço. A gente faz isso. Muitas vezes, quando a gente quer pecar, a gente não lembra que Jesus existe na nossa vida. Mesmo a gente sendo convertido, mesmo a gente sabendo da palavra, a gente não quer saber dele, né? Assim como Pedro fez. Pedro o traiu dessa forma. Eu nem conheço. Com medo de quê? De ser morto, né? De levar uma surra ali daquele povo. Mas nós fazemos direto isso aqui, com o coração de Deus. Toda vez que a gente quer sair do caminho certo para o errado, né? A gente faz desse mesmo jeito. Eu não conheço Jesus. Que Jesus? Não conheço. Senhor, o Senhor fique aí, viu? O Senhor fique aí bonitinho, direitinho, que eu vou ali fazer uma arte. Eu vou ali pecar, porque a minha carne, ela tá pedindo. Né? Eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Aí Jesus tá ali, com um olhar de amor, com aquele amor ágape que ele tem, nos acolhendo, nos entendendo, né? A palavra diz que ele não aceita o pecado. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então, independente do seu pecado, seja ele pequeno, médio ou grande, Jesus te ama. E ele nunca te tirou do meio dele, ele nunca te tirou da mesa aonde você é filho. Muitas vezes somos nós que saímos. A gente sai com a nossa traição, a gente sai com as nossas desobediências. A gente vira as costas para Jesus. Eu conheço um pregador que ele sempre dizia assim: é loucura a gente acreditar que Jesus acredita em nós. Jesus acredita que a gente está ali pedindo perdão e não vai fazer mais. Ele acredita. Se você vai com um coração verdadeiramente, um coração arrependido, com certeza, ele naquele momento, ele acredita que você não vai fazer mais. Ele dizia, né? Esse pregador dizia: é loucura pensar isso. É loucura Jesus, um ser tão grandioso, uma pessoa que sabe do nosso coração, né? Acreditar no pecador. Acredita. Ele acredita até o fim.
A gente precisa entender que ele acredita em nós, ele acredita que a gente quer mudança. É por isso que a gente precisa se conscientizar das coisas erradas que a gente faz. Entendeu? Para que a gente possa criar forças de lutar contra essas coisas que vêm à nossa direção. Esses pecados. Quando eu falo em pecado, é em geral, é em tudo. É julgamento, é falar da vida dos outros, né? É roubar, é matar, é destruir, é adulterar, é fornicar, é tudo, tudo. É um todo, né? Não é somente pecado quando se fala pecado da carne, é pecado de trair, de traição, disso, daquilo. Não. É em tudo que a gente faz. Aonde tem ali os mandamentos e a gente passa por cima daquilo ali, né? Então hoje Jesus nos trouxe essa palavra. Nos mostrou, na verdade, né? Que nós não somos diferentes. Os discípulos não são diferentes. Nós não somos diferentes dos discípulos. Os discípulos andavam com ele e, no entanto, também eram pecadores, também pecavam, né? Também pecavam. Todos nós somos pecadores, né? De onde ele menos esperava, houve a traição, que era de Pedro, né? E ele sabia. E a gente percebe que ele não tirou nem Pedro e nem tirou Judas da sua mesa, da sua ceia, né? Ele permaneceu ali amando eles, assim como ele permanece nos amando. Ele permanece nos amando. Então, ali naquele momento, você indo mais adiante na leitura, você vai ver. Quando acontece do galo cantar 3 vezes e Pedro lembrar do que ele falou, Pedro se arrepende amargamente de tudo. Pedro se arrepende, né? Então, hoje a gente precisa tomar essa consciência de que a gente traz Jesus todos os dias, toda hora e todo instante. Não pense você que porque você é de uma outra denominação, né, que lhe ensinou, que lhe mostrou que você só precisa acreditar na salvação para ser salvo, que você não traz Jesus, você traz Jesus com seus pecados todos os dias também, entendeu? E você também precisa tomar consciência de cada dia renovar o seu coração, para que quando vier a intenção de trair Jesus, ou seja, a intenção de pecar, você possa ter forças de sair daquilo ali, de se sair daquilo ali, né? Então, hoje a gente vai ver isso aí. A gente viu hoje esses 2 ensinamentos, né? A gente viu que para a gente ser discípulo, a gente precisa dar exemplo. A gente precisa amar uns aos outros, para que as pessoas que estejam fora elas possam perceber que houve uma mudança em nós, né? Mas não é uma mudança do ser diferente de quem está fora, não. É uma mudança para melhorar a vida de quem está fora. As pessoas que olham para nós e vê que a gente ama o irmão, que a gente trata as pessoas, né? Como seres humanos que têm sentimento, né? Elas olham e se elas não têm, elas vão começar a querer conhecer esse Deus. Elas vão começar a querer entender como foi que você mudou. Poxa, tu era uma pessoa tão grossa, uma pessoa que não sabia o que era amar, não sabia o que era... não tinha sentimento por ninguém, talvez por ter sofrido bastante, né? Aquele sofrimento falso que a gente traz das nossas vidas, assim, né? Então a gente era jovem, então a gente achava que era de um jeito, mas a coisa é totalmente diferente, é de outro jeito, e ali a gente sofria um sofrimento falso, vamos dizer assim. E aí as pessoas olham e dizem, tu mudou muito, sabe? Hoje a gente vê, a gente percebe no teu agir, porque não é não falar, não. Falar é muito fácil, chegar, abrir a palavra, falar, dizer. Não, eu quero ver as atitudes. Eu quero ver você mudar pela atitude.
né? Então eu tô vendo que verdadeiramente depois que tu conheceu a palavra de Deus, tu se humanizou mais. Então, uma pessoa que tu sabe olhar para o outro assim como você olha para você. A gente viu isso aí, a gente precisa levar isso aqui para a vida, a gente precisa entender isso aqui. Parar de estar julgando as pessoas e simplesmente amá-las. Ou seja, aceitar elas como elas são. Aceitar elas como elas são. Isso não quer dizer que você vai ter uma amizade com quem já te traiu, com quem já aprontou com você. Não. É simplesmente amar. Precisou de você, tô aqui. Vou na tua casa tomar um café. Tô em casa, não. É assim, tô em casa, não. Preciso da tua ajuda, tô aqui. É mais ou menos assim. Ah, é fácil? É não, ó. É não. Mas quando você vai praticando essas coisas e você vai vendo que a tua vida ela vai mudando, os favores de Deus vão chegando na tua vida, tu vai conseguindo realizar coisas que tu esperava. E Jesus só estava esperando a tua mudança. Tu tira isso de letra. Nós tiramos de letra esse tipo de perdão para essas pessoas, né? Então a gente precisa mostrar que somos discípulos verdadeiramente convertidos de Jesus, através do amor. Lá em cima a gente vai ver. Aí a gente vem ver a traição de Pedro, a traição de Judas. A gente vem ver que, através da traição de Judas, a gente também pode receber a Santa Comunhão, né? E comungar a nossa própria condenação. Satanás entrar em nós e a gente fazer barbaridades. Fazer barbaridades e voltar para recebê-lo de novo. Aprontar e voltar para recebê-lo. A gente precisa tomar essa consciência que a gente precisa se confessar antes da gente estar recebendo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é salvação, mas ele também é condenação. E a gente vê também a traição de Pedro. Que através da traição de Pedro, nós temos que reconhecer que também somos traidores, né? Não vamos só apontar para Pedro. A gente é traidores quando a gente trai a confiança de Deus, né? Quando a gente peca, desobedece, sabendo o que está fazendo. Amém? Um bom final de tarde, né, para vocês e uma boa noite e até amanhã, se Deus assim nos permitir.